Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre alguns conceitos ligados à geografia. Tema este que tem caído em algumas provas de vestibulares que vêm sendo realizadas Brasil afora. Não só esse ano, como também caiu em anos anteriores. Ainda não apareceram em concursos militares, mas é bem possível que tais conceitos, a qualquer momento, também possam ser abordados numa prova da SpaceX, numa prova do Colégio Naval e até mesmo numa prova da ESA, numa prova de acesso, por exemplo, à Escola de Oficiais do Corpo de Bombeiros, enfim. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar nosso encontro, nada melhor do que a imagem do nosso planeta. Geografia, Terra, estudo da Terra. Então, essa imagem belíssima da Terra, inclusive mostrando o continente americano, os oceanos Atlântico, Pacífico, o mar glacial Ártico, o mar glacial Antártico e a cobertura de nuvens em diversos pontos dessa metade do planeta visível nessa imagem, tem por objetivo ilustrar a introdução da nossa aula. Alguns conceitos de suma importância estarão sendo abordados a partir desse momento. Então, lembrando que esses conceitos variam muito de acordo com os autores. Então, não é um conceito padrão definido para tudo aquilo que eu vou falar aqui. Então, existe uma variação conceitual muito grande, mas, em suma, esses conceitos, apesar de serem um pouco diferentes, têm o mesmo contexto. Então, essa é a ideia para que vocês possam ter um melhor entendimento a respeito de tais conceitos. Então, o Estado. O que seria um Estado? Corresponde à unidade administrativa de um determinado território, sendo uma entidade com poder soberano para governar um povo. Então, é um conceito que eu acho bem simplista e que atinge plenamente o objetivo. Então, quando você fala em Estado, Estado Nacional, por exemplo, nós estamos nos referindo àquele Estado pertencente a um determinado país. Agora, dependendo do país, esse Estado é dividido em unidades federativas, que podem também ser chamadas de estados, em alguns casos territórios, em outros províncias. Então, estados nacionais como o Brasil, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, a própria Rússia, a China, acaba sendo dividido, assim como outros países, em unidades menores, formando muitas vezes uma federação de províncias, de estados, de territórios, que irão compor aquilo que nós chamamos um Estado Nacional, que possui uma autoridade em exercício, que pode ser através dos sistemas diferenciados de governo, por exemplo, um governo presidencialista, um governo parlamentarista e por aí vai, assim como os próprios estados que compõem
as unidades federativas de um Estado nacional são divididos em municípios e muitos desses municípios, na verdade, possuem também distritos. Então, essa concepção de Estado nacional, ela é bastante ampla, bastante abrangente, e espero dessa forma que vocês tenham entendido esse contexto. Aqui nós temos bandeiras de vários estados nacionais encontrados mundo afora, apenas como forma de ilustrar essa parte conceitual de Estado. Aqui nós temos soberania, poder exercido pelo Estado em seu território, geralmente no âmbito de um país. Então, todo país, na verdade, é um Estado soberano, não pode ser diferente. A soberania, ela deve ser exercida e respeitada pelos demais Estados nacionais. Então, o Estado soberano é aquele que exerce o pleno controle do seu território, do mar territorial, do seu espaço aéreo, onde se encontra a jurisdição política administrativa do Estado Nacional. Então, é isso que nós temos que levar em consideração. Então, os diferentes Estados nacionais existentes no mundo, com os seus respectivos governos, muitas vezes não respeitam a soberania de um determinado território, como, por exemplo, aconteceu agora mais recentemente com a invasão da Ucrânia por parte do exército russo, sob alegações falsas de que a Ucrânia estava caminhando na direção do nazismo, sob a alegação falsa que a Ucrânia, ao ingressar na OTAN, iria constituir uma ameaça à segurança do território russo, sob a falsa alegação de que a Ucrânia é território russo e tantas outras alegações sem uma base consistente, razão pela qual não foi respeitada a autodeterminação dos povos, a soberania do Estado ucraniano, e teve o início uma guerra que já ceifou a vida de centenas de milhares de soldados e civis. Aqui nós temos um outro conceito. Fronteira é uma linha imaginária ou marco histórico que separa dois territórios ou duas ou mais nações. Então, na verdade, a fronteira nada mais é do que um limite pré-estabelecido pelo homem, que vai separar dois ou mais territórios, dois ou mais estados nacionais, dois ou mais estados que pertencem a uma federação, dois ou mais municípios, dois ou mais distritos, e sendo assim a fronteira nada mais é do que um limite criado pelo homem para separar dois territórios. Essas fronteiras, elas podem ser naturais, como por exemplo nessa imagem nós temos aqui o rio Iguaçu separando, na verdade, Paraguai, Argentina e Brasil. Aqui você tem a região que é chamada Tríplice Fronteira. Então, em muitos casos, os rios constituem limites naturais que separam dois ou mais territórios, como está aqui aparecendo nessa imagem. Também você pode utilizar, por exemplo, as cristas de uma cadeia de montanhas, as cristas de regiões serranas, de morros, por exemplo, para separar dois ou mais territórios. Assim como você também pode criar os marcos geodésicos, que são marcos artificiais que separam também dois ou mais territórios em regiões de fronteira seca que não estão sendo representadas por cristas de morros. Então, aqui você tem, por exemplo, a fronteira que separa o México dos Estados Unidos. Aqui tem a cidade de Tijuana, e aqui a Califórnia, e aqui a cerca que separa
os dois países. Lembrando que a fronteira entre Estados Unidos e México, hoje, é separada por uma longa extensão de cerco. Uma parte dessa fronteira é constituída pelo Rio Grande ou Bravo del Norte. A outra parte da fronteira é representada por uma cerca bastante alta que está sendo construída pelo governo norte-americano há vários anos, de forma a conter não só o fluxo migratório clandestino de mexicanos e de outros povos latinos em direção aos Estados Unidos, assim como também coibir outras ilicitudes como narcotráfico, contrabando e por aí vai. Então, essa inclusive é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, em função dessa questão não só da imigração ilegal, mas também em razão das organizações criminosas que utilizam essa longa linha de fronteira com mais de 3.400 quilômetros para atravessar drogas e contrabandos para o território norte-americano. Algumas fronteiras do mundo são muito vigiadas e essa fronteira dos Estados Unidos com o México é uma das fronteiras mais vigiadas existentes no planeta. Mas também nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, a zona de fronteira que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na verdade, o paralelo 38 graus norte foi estabelecido para separar os dois países que se dividiram na década de 1950, após a guerra travada entre os comunistas lá da Coreia do Norte e os capitalistas da Coreia do Sul. Então essa região de fronteira, que inclusive tem uma faixa desmilitarizada, é uma área extremamente vigiada pelos exércitos dos dois países, porque existe uma tensão que a gente pode considerar relativamente permanente entre os dois estados, até mesmo porque a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não assinaram um tratado de paz, apenas um cessar-fogo em relação aos conflitos que ocorreram lá na década de 1950. Aqui também nós temos uma outra fronteira que é bastante vigiada, que é a fronteira de Israel com a Síria, dois países que se encontram até hoje em estado de guerra. Existe um cessar-fogo travado entre eles, mas lembrando que na Guerra dos 6 Dias, travada entre Israel e alguns países árabes em 1967, o exército israelense ocupou as colinas de Golã e, mais recentemente, o governo israelense anexou as colinas de Golã, alegando ser indenização de guerra. Então, é uma região em que a presença militar, não só do exército de Israel, assim como do exército sírio, é muito grande. E de vez em quando ali ocorrem algumas escaramuças. Também você tem a fronteira de Israel, por exemplo, com a Palestina, parte do território da Cisjordânia, onde os judeus construíram um muro separando a Cisjordânia do restante de Israel. Você tem a região da fronteira que separa Israel da faixa de Gaza, que é um outro território palestino, que também é extremamente patrulhada, vigiada, até mesmo porque dali partem, inclusive, alguns ataques contra o território israelense, como, por exemplo, o lançamento de balões incendiários, o lançamento de drones, o lançamento de foguetes e por aí vai. Então, em várias partes do mundo, nós temos zonas fronteiriças de disputas, de litígio, razão pela qual essas zonas fronteiriças são consideradas zonas de instabilidade geopolítica que podem desencadear um conflito a qualquer momento. Aqui nós temos região. É uma área ou espaço dividido de acordo com um conjunto de critérios específicos. Então, o conceito de regionalização também é bastante amplo. E existem diferentes formas de você classificar as regiões, sejam elas através dos aspectos físicos, geográficos,
políticos, econômicos, ou culturais, históricos, ou até mesmo através de um conjunto desses critérios, o que levou, inclusive, renomados geógrafos do Brasil a regionalizar o nosso país, e ao longo da nossa história nós já tivemos diferentes classificações regionais. Aqui eu estou dando, por exemplo, duas regionalizações que são as mais utilizadas até hoje no Brasil, que é a regionalização do IBGE, que divide o território brasileiro em 5 regiões geográficas, utilizando principalmente os aspectos físicos ou naturais, os aspectos políticos administrativos, os aspectos sociais, culturais, para promover essa divisão territorial. O IBGE dá muita ênfase a essa questão política administrativa dentro do contexto dos aspectos físicos ou naturais, para regionalizar, sendo, portanto, inclusive essa regionalização do IBGE objeto de críticas feitas por inúmeros geógrafos no Brasil. Aqui nós temos uma outra regionalização, que são as regiões geoeconômicas, também denominadas complexos regionais. Essa regionalização vem do final da década de 1960 e foi proposta pelo geógrafo Pedro Geiser Pinchas, e essa regionalização utiliza como critérios, e perdão, aqui eu acabei colocando o mapa errado, coloquei as regiões geográficas, perdão, mas as regiões geoeconômicas são 3 regiões que, na verdade, elas são divididas em região amazônica, região Nordeste e região Centro-Sul. Como eu errei aqui na colocação desse mapa, não sei o que aconteceu, porque eu tinha clicado e acabei transferindo o mapa errado. Então, mas vamos utilizar esse mesmo mapa aqui. Então, na regionalização em regiões geoeconômicas, por exemplo, vamos aproveitar essa falha técnica na montagem aqui. O oeste do Maranhão pertence à Amazônia, quase todo o estado do Mato Grosso pertence à Amazônia, e uma parte do Tocantins, o norte de Tocantins, pertence à Amazônia. O norte de Minas Gerais pertence aqui à região Nordeste, então sai do Sudeste e vem aqui para a região Nordeste. E nós temos aqui também, vamos destacar, a região Centro-Sul, que pega o Mato Grosso do Sul, Goiás, o sul de Tocantins, quase toda a região Sudeste, excetuando-se aqui o norte de Minas Gerais, e formando a mais importante região geoeconômica do país. Houve uma falha técnica aqui, deixa eu ver se eu consigo consertá-la em pouco espaço de tempo. Vamos tentar aqui consertar essa falha técnica, só um minuto. Vamos aqui tentar consertar essa falha técnica. Tá? Só um minuto, moçada, eu saí do ângulo de visão, mas vou tentar aqui consertar essa falha técnica. Vamos aqui. Está demorando aqui a abrir, mas está abrindo o Google. Vamos aqui consertar essa regiões geoeconômicas. Então, houve uma pequena falha técnica e vamos aqui tentar fazer o conserto. Só um minuto, está quase indo.
Só um minuto aqui que acabou fazendo uma besteirinha aqui. Vamos tentar, dentro desse contexto aqui, melhorar. Tá quase indo, moçada. Tá quase indo. Agora foi. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, e parou aqui. Mas já coloquei aqui para consertar. Está indo. Atenção, houve uma falha técnica aqui. Isso é bom porque assim a gente consegue. Essa falha técnica já foi reparada. Então vamos voltar ao contexto da gravação, né? Enfim. Voltando aqui para o contexto da gravação, aguardando só voltar aqui para foi. Agora está carregando aqui. Essa pequena falha técnica que aconteceu. Então, moçada, aqui já substituído o mapa, consertando, né? O erro, isso é bom. Tá pensando que o professor não erra não, cara? Erra também. Então, na hora de transferir a imagem, eu acabei cometendo uma besteirinha. Então, como eu estava falando para vocês aqui, ó, a região amazônica, a região número 1, em verde. Repare que pega quase todo o Mato Grosso, pega boa parte do Tocantins, oeste do Maranhão, a região Nordeste, pegando aqui o norte de Minas Gerais, e a região Centro-Sul, que entre as regiões brasileiras, inclusive, é a região mais importante do país. Então, dando seguimento aqui, território é um espaço delimitado por uma fronteira, seja ela natural ou artificial, nem sempre visível ou muito bem definida, obedecendo a uma relação de poder. Então, o território nada mais é do que uma área, um espaço ocupado por um estado, por um município, por um estado nacional, também por um bairro, também por uma comunidade. Então, esse conceito de território, ele tem uma amplitude muito grande. Então, quando você fala aqui que é um espaço delimitado por uma fronteira, seja ela natural ou artificial, nem sempre visível. Então, quando você, por exemplo, separa os bairros de uma cidade, a maioria dos moradores das grandes, médias cidades não sabe onde começa e onde termina um determinado bairro. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, ou muito menos bem definida, obedecendo a uma relação de poder. Então, aqui você tem um território representado pelo Estado Nacional do Brasil, onde aqui você pode perceber claramente as chamadas unidades federativas, e aqui você tem um território que é controlado pelo crime organizado, que é representado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro,
por diferentes organizações criminosas, sejam elas vinculadas ao narcotráfico ou sejam elas vinculadas a organizações de milicianos. Então essas cores aqui, na verdade, mostram na região metropolitana do Rio de Janeiro as áreas ou territórios controlados pelo crime organizado. Então esse conceito de território também apresenta uma amplitude, uma dimensão bastante significativa. E espero que dentro daquilo que foi mostrado a vocês, tenham entendido. Aqui nós temos lugar, área específica singular, identificada como tal pelo nome, sendo um espaço percebido, ou seja, uma determinada área que se encontra no contexto da compreensão humana, podendo ser um bairro, uma rua, uma praça, uma praia, ou seja, qualquer lugar, uma serra, um morro, enfim. Então aqui nós temos, por exemplo, um lugar, né, onde você pode observar casas históricas, né, casas muito antigas, e aqui você tem uma praça. Então a compreensão de lugar também é bastante abrangente, tem uma dimensão muito grande dentro da compreensão. Então é aquilo que a gente normalmente identifica, aquilo que normalmente a gente observa, onde nós estejamos, seja numa cidade, seja no meio natural, numa fazenda, o que seja. Aqui nós temos, por exemplo, paisagem. É tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar através dos nossos sentidos, podendo ser natural ou geográfica ou humanizada. Geográfica ou humanizada. Então, aqui você tem a imagem de uma paisagem natural. Paisagem natural é aquela que não foi modificada ainda pela ação humana. Aliás, uma imagem bem bonita, né? E aqui você tem uma paisagem geográfica ou humanizada, representada aqui pela cidade de São Paulo. Então, na verdade, né, cidade de São Paulo não, cidade do Rio de Janeiro, né? Pô, tô errando. Aqui, inclusive, é a Catedral, né, do Rio de Janeiro, a nova Catedral do Rio de Janeiro, fica lá no centro da cidade, né? Enfim. E aqui do lado a gente pode observar a Igreja da Candelária, na Avenida Presidente Vargas, enfim. Então, isso aqui é uma paisagem geográfica ou humanizada, sendo que essa paisagem foi alterada pela ação humana. Aqui nós temos nação. Nação nada mais é do que um grupo de pessoas que possuem a mesma origem étnica, mesmo idioma, aspectos culturais apresentando costumes relativamente homogêneos. Então, quando você fala em nação, muita gente, inclusive, confunde o conceito de nação com país, com estado. Não. Então, nação, guardem isso. Grupo de pessoas que possuem a mesma origem étnica, o mesmo idioma, os mesmos aspectos culturais, apresentando costumes relativamente homogêneos. E existem no mundo diversas nações, algumas das quais sem um Estado nacional. Então aqui, por exemplo, isso já caiu em algumas provas de concurso, você tem a nação curda, que é composta por aproximadamente 30 milhões de indivíduos, que não tem um Estado nacional para viver. Os curdos se concentram mais aqui na Turquia, na Síria, no norte do Iraque, no Irã, em áreas da Armênia, onde nós podemos identificar o povo curdo, a nação curda, que luta até hoje pelo direito de possuir um Estado nacional, sendo historicamente reprimida pelos governos dos países onde os curdos se concentram. Claro que existem curdos também vivendo fora dessa área, mas a luta deles é para recriar o Kurdistão. Uma outra nação que luta para a criação do seu Estado, os palestinos. Então, para que vocês tenham ideia, antes de 1946, aqui nós tínhamos a distribuição dos palestinos.
Aqui nós temos a proposta de partilha da ONU de 1947 para criar dois estados, um judeu e o outro palestino. De 1949 a 67, após a guerra de 1948, quando Israel declarou a independência e a criação do Estado de Israel, uma coalizão de forças árabes atacaram Israel, e isso acabou se arrastando por vários meses de conflito, e após o cessar-fogo, os palestinos perderam boa parte dos territórios que fariam parte do Estado palestino. E no ano 2000, aqui vocês podem ver o que se restringia, né, das áreas ocupadas pelos palestinos, mostrando que no intervalo de aproximadamente um pouco mais de 50 anos, né, o espaço ou o território ocupado pelos palestinos diminuiu bastante. Então, os palestinos também lutam pela criação do seu Estado nacional, soberano, totalmente livre de ingerência externa, mas em razão de um conflito prolongado sendo travado entre palestinos e judeus, até hoje os palestinos têm problemas para que Israel de fato possa reconhecer a criação do Estado Nacional Palestino. Nós poderíamos citar também inúmeras outras nações que não possuem os seus estados nacionais, como é o caso dos drusos lá na Síria, e tantos outros que lutam também pela criação dos seus estados nacionais, inclusive lá no continente europeu, por exemplo, o povo basco lá na Espanha. O País Basco ocupa parte da Espanha e parte da França, então eles querem criar uma pátria basca. A região da Catalunha, lá na Espanha, que também já por diversas vezes apareceu nos noticiários de jornais como uma área em que o povo da região luta pela criação do Estado da Catalunha, independência, separação da Espanha e por aí vai. Aqui nós temos povo, conjunto de pessoas de uma nação, região ou país, ligados a um território através de um vínculo chamado nacionalidade. Então, quando você fala a respeito de um povo existente num determinado país, na verdade, esse povo é constituído por grupos de diferentes nacionalidades. Então, pega aqui, por exemplo, o povo brasileiro. Você tem as diferentes nações indígenas, você tem um povo constituído por brancos de descendência europeia, de pretos de descendência africana, de amarelos de descendência asiática e uma miscigenação muito grande que, inclusive, através do cruzamento desses grupos, acabou dando origem aos pardos, que constituem, na atualidade, o maior grupo existente em nosso país. Aqui nós temos também o racismo, discriminação social baseada no falso conceito da divisão da espécie humana em raças e que uma é superior à outra. Então, quando você fala discriminação baseada no falso conceito da divisão da espécie humana em raças, por quê? Independentemente da cor da pele, o nosso grupo humano, a nossa raça humana, na verdade é uma só. Tem as diferenças apenas no biotipo, na cor de pele, por exemplo, a cor dos olhos, na cor do cabelo, o tipo de cabelo. Mas se você pegar geneticamente, analisar os diferentes grupos humanos existentes no planeta, você vai perceber uma similaridade gigantesca. Então, o grande problema é que existem pessoas no mundo que são preconceituosas, racistas, que se acham superiores ao seu semelhante porque a cor da sua pele, por exemplo, é diferente. E são tantos os casos de racismo praticados no mundo que você, que tem um pouquinho de sensibilidade, respeito à vida, respeito ao próximo, respeito à convivência pacífica entre os diferentes povos existentes no mundo, acaba se revoltando. Eu sou uma pessoa que fico muito revoltada
quando eu leio ou quando eu assisto numa televisão ou assisto um documentário trabalhando com essa questão do racismo. Aqui você tem a imagem, né, do apartheid ou apartheid, como queiram pronunciar, que foi um sistema de segregação racial que existiu na África do Sul na segunda metade do século XX. Esse sistema de segregação racial que separava o branco do preto foi extinto apenas na primeira metade da década de 1990. Aqui nós temos o grande líder da resistência negra da África do Sul, Nelson Mandela, que inclusive posteriormente, após ter sido libertado, foi eleito presidente da África do Sul, foi o primeiro presidente da África do Sul preto eleito, né? Enfim. Então, para que vocês tenham uma ideia, no apartheid as escolas eram separadas, tinha praia de preto, praia de branco, comércio para preto, comércio para branco. Nos estádios de futebol haviam lugares para pretos, lugares para brancos, enfim. O preto ele tinha que ter, por exemplo, uma autorização para circular nas cidades, o chamado passe, né? Um branco não poderia contratar o serviço de um preto se não tivesse autorização de uma autoridade local. Enfim, uma questão, um conjunto, né, de normativas absurdas que faziam parte dessa lei discriminatória que durante décadas existiu na África do Sul e também no outro país vizinho da África do Sul, chamado Botsuana. E aqui você tem o Ku Klux Klan, que são brancos de descendência anglo-saxônica que lá nos Estados Unidos pregam a chamada supremacia branca. Então, o KKK, como é conhecido, né, inclusive ele foi acusado de cometer inúmeros assassinatos, dar surras em pretos, queimar pretos, enfim. Então, até hoje você tem, apesar dos Estados Unidos coibir o racismo, a discriminação, mas o preconceito racial está inserido em parte da sociedade norte-americana. Então você tem casos de racismo que são divulgados pela imprensa, em estádios de futebol, em shopping centers, estabelecimentos comerciais, e mundo afora, em que a discriminação praticada por pessoas que, por terem pele diferente, se acham superiores a outras. Deus criou o ser humano à sua semelhança. E você tem que entender um aspecto. A carne é vermelha, do preto, do branco, do amarelo, do pardo, enfim. E quando nós morremos, esse corpo ou vai ser decomposto num cemitério, num túmulo, ou vai ser cremado. Entenda isso. Então o racismo é a coisa mais absurda, é a manifestação inequívoca da ignorância extrema do ser humano. Respeite o seu semelhante, independentemente da sua cor, do seu status social, econômico, do seu biotipo, o que seja. Porque um dia teremos que prestar contas dos nossos atos àquele que nos criou. A lei do retorno não falha. Então, para encerrar essa aula, eu estou aqui mostrando a vocês mais uma vez os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs, com matérias, provas comentadas, bancos de questões, tudo 0800. É só você entrar lá no grupo, pedir o acesso, que eu libero. Tem grupo que o acesso já é liberado automaticamente. E lá vocês podem, na área de arquivo, pegar esses materiais para estudar. É a única coisa que eu peço e solicito, você que tem um pouquinho, né, de entendimento de que essas aulas estão sendo gravadas num canal que não é monetizado, não tem fim lucrativo, ajudar a divulgar esse material. Aula de graça, material de graça. Só divulga o canal para que mais pessoas tenham acesso. E vocês de repente vão dizer, esse professor é maluco, esse professor é bobo, poderia estar ganhando dinheiro com isso. Eu tenho 40 anos de magistério, tenho um histórico, uma carreira aqui no Rio de Janeiro,
de sucesso, trabalhando em renomadas redes de ensino. Criei um nome no magistério muito forte, sendo muito respeitado e referência para vários professores, não só da minha geração, como os novos que estão chegando. E a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho, informando aos amigos, colegas de curso, colégio. Pô, tem um canal maneiro, pô. É canal só de aula, não é canal que faz merchandising, não é um canal que tem fim lucrativo, é um canal que foi criado para nos auxiliar. Pô, ele tem grupos lá no Facebook que ele disponibiliza os materiais dele, tudo de graça. Faz isso e ajuda a gente a alcançar um número maior de jovens que, assim como você, almejam passar num concurso e realizar o seu sonho profissional. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!